Como pegar a isca sem morder o anzol. Esse vídeo aqui é uma resenha dos capítulos 5 a 9 do livro Mais Esperto que o Diabo. E nele eu vou passar para vocês 3 ensinamentos sobre como ter equilíbrio para aproveitar a vida como se fosse um peixe inteligente. Quer dizer, por que peixe inteligente? Porque o peixe inteligente é aquele que consegue morder a isca e não morder o anzol. E o que isso significa? Significa que tem várias situações da vida da gente em que as coisas boas estão muito próximas das coisas ruins. Se você não souber aproveitá-las devidamente, elas se tornam coisas que fazem mal para você. Você tem que aproveitar só a parte boa, tem que ser um peixe inteligente que pega só a isca e não morde o anzol. E nesse vídeo eu vou trazer 3 situações em que você tem que tomar cuidado. Se você não tomar cuidado, ela deixa de ser isca e passa a ser anzol. Tá bom? Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo e como que esse vídeo aqui está estruturado? Antes de falar das 3 coisas, eu vou te dar um geralzão do livro e da história do Napoleon, só para você não cair aqui de paraquedas. Até porque eu vou começar a falar do capítulo 5. E se você quiser saber um pouco mais dos capítulos anteriores, aqui na descrição do vídeo tem um link dos outros vídeos que eu fiz para os capítulos anteriores. E se você gostar do vídeo, que eu vou ficar muito satisfeito, e quiser receber mais notificações sobre os próximos vídeos como esse, se inscreve no canal como essa imagem aqui embaixo. Então vamos lá. Primeiro sobre o contexto geral do livro. O Napoleon lá no início, quando ele estava começando a estudar a faculdade de Direito, ele conta assim que ele resolveu pesquisar como que as pessoas tinham sucesso. Ele queria entender a ciência do sucesso. E aí ele pediu ajuda para muita gente famosa e realmente investigou isso a fundo. Ficou anos e anos entendendo a ciência do sucesso, entendeu também como funcionava o fracasso para não cair no fracasso. E ao longo disso ele se torna um grande palestrante famoso, só que em determinado momento da vida dele, ele tem um grande problema emocional e ele fica com muita vergonha desse problema emocional. Não pelo problema em si, mas pelo fato que ele era um palestrante famoso na área de desenvolvimento pessoal e não conseguia resolver o seu próprio problema. E até que chega um momento que ele cai a ficha, cai em si, que na verdade tem que divulgar essa filosofia dele através de livros. E aí um desses livros é esse, Mais Esperto que o Diabo. Eu resumi bem aqui a história, tá pessoal? Se vocês quiserem saber mais coisas, estão nos vídeos anteriores, mas vou deixar bem resumido mesmo para não alongar muito o vídeo. Enfim, um desses livros é Mais Esperto que o Diabo, e nesse livro Mais Esperto que o Diabo, ele entrevista o diabo. Aliás, um ser humano entrevista o diabo para quê? Para entender como que o diabo trabalha, para ser mais esperto que o diabo. E aí nesse livro, o ser humano entra na consciência do diabo e começa a fazer perguntas para ele. Ele percebe que, na verdade, o diabo não é aquele ser vermelho com chifres, é simplesmente uma energia negativa que controla as pessoas que não utilizam devidamente a mente delas. Ele fala que são as pessoas que são alienadas, que não pensam por si só. Tá? Inclusive, ele fala que 98% das pessoas são assim, ou seja, ele controla 98% da humanidade. E agora sim, falando dos 3 itens. O primeiro que ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado é o fracasso. O fracasso pode ser bom e pode ser ruim. É bom quando? Quando você aprende com ele. Porque ele fala assim que cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Quer dizer, se você fracassou muito, significa que você tem a oportunidade de aprender muita coisa. A mesma proporção do teu fracasso é a proporção do sucesso que te espera ali na frente. Isso porque em vários momentos ele vai falar também que a gente às vezes acaba caindo em hábitos que são muito fortes e a gente simplesmente não consegue sair desse hábito nem que a vaca tussa, de jeito nenhum. Sabe, você não se questiona e o fracasso muitas vezes vem para quebrar o seu padrão de pensamento e mostrar uma coisa que você não percebia. Então, nesse sentido, se você aproveitar o fracasso, você pode aprender muito com ele. E quando que ele é ruim? Quando que o fracasso te traz mais próximo do diabo? Quando você desanima no primeiro fracasso. Isso porque é natural que a gente caia ao longo das nossas tentativas. Se você tem uma meta, se você está buscando alguma coisa na sua vida, é natural que chegue um determinado momento você não vai acertar 100% das vezes, isso é normal. E se você no primeiro fracasso já desiste, significa que você não soube aproveitar o fracasso. Eu inclusive fiz um post esses dias no Instagram que falava exatamente isso com outras palavras, que às vezes as pessoas ficam procurando técnicas inovadoras de gestão do tempo, o que eu posso fazer, qual que é o melhor aplicativo, e aí compra isso, compra aquilo, faz do arco da velha, sendo que na verdade ela só precisa de compromisso. Então assim, cuidado com essa ideia de ficar inventando demais com as coisas, quando simplesmente não se tem compromisso. É o básico, vai cair uma vez, vai cair 2, faz parte, mas enfim, se levanta.
sabe? Se levanta. É claro que eu não estou falando para você nunca mudar de ideia. Eventualmente pode ser que você precise mudar de ideia assim e tentar outras coisas. Mas será que vale a pena? Na primeira queda que você tem, você já desiste? Eu entendo, assim como o livro fala, que isso pode ser muito negativo para você. A segunda ideia é repetição. Repetição normalmente é tido como algo ruim, né? Como se fosse assim uma coisa enfadonha. Nossa, vai ficar fazendo a mesma coisa todo dia, eu gosto de variedade. Normalmente repetição tem esse contexto ruim. Mas ele vai falar que a repetição pode ser entendida como um treino. E o treino te ajuda a ter domínio e memorização. E a mesma ideia funciona para um músico, por exemplo. Se você quer ser um bom músico, um excelente artista, você vai ter que repetir muitas vezes a mesma coisa, a mesma música que você está tocando, a mesma obra que você está expressando. Isso não vai ser ruim, isso vai te dar mais domínio. Você vai ficar mais capaz de fazer aquilo que você está se propondo. E também quando você está buscando a sua meta, seja qual for a sua meta, repetição não necessariamente significa que você está errando no mesmo erro, mas talvez você está aumentando a sua capacidade de dominar um hábito. Entende? Buscar a sua meta não é simplesmente inovar e fazer cada dia uma coisa diferente. Eventualmente você precisa fazer a mesma coisa. Rotina de treino te ajuda a ter domínio e memorização. E quando que isso pode ser ruim? Quando que a repetição pode ser ruim? Quando você começa a fazer hábitos que te afastam do que você está buscando. Se você está buscando algo que seja positivo para você, crescer, alcançar a sua meta, e você começa a repetir pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, ou pensamento de procrastinação, quanto mais você repetir aquilo, melhor você vai ser para procrastinar, melhor você vai ser para ser uma pessoa pessimista, para ficar para baixo. A repetição te dá força no ato, seja qual for o ato. Então saiba perceber onde você está repetindo, o que você está repetindo, para repetir coisas boas. Agora, outra coisa é você ficar atento. O que você vai fazer? Né? Se a gente está falando aqui de repetição, o que você vai repetir? E aí, nesse caso, se você estiver meio com dúvida no que você deve fazer, não sabe exatamente qual o próximo passo que você vai dar, eu te indico um vídeo que eu fiz que é exatamente sobre isso. O que fazer quando você não sabe o que fazer. Ele te dá formas criativas de pensar os seus próximos passos. E aí vem para a terceira situação que ele fala no livro, que relaciona-se com o ritmo hipnótico. Na verdade, ele fala assim que chega um momento que a repetição é tão forte, tão forte, tão forte, que a pessoa fica como se fosse hipnotizada. Né? E isso pode ser bom, pode ser ruim. E ele vai falar de situações que você consegue reverter esse ritmo hipnótico. Quando você está no ritmo hipnótico ruim, quando você está repetindo coisas ruins, existe uma maneira de reverter isso. Aliás, existem 7 maneiras de reverter isso, eu vou falar nesse vídeo de uma delas só, que é de ter um propósito definido. E o propósito definido também, tem um propósito definido que faz mal e que faz bem. Mas o que é ter propósito definido e por que isso é bom para você? Bem, ter um propósito definido significa, olha, nas palavras dele, qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Ou seja, é você ter muito bem na sua mente o que você quer, exatamente qual que é a sua meta, e, enfim, buscar essa meta de maneira muito clara. Parece às vezes muito óbvio isso, né? Você fala para mim, poxa, se eu quero buscar uma meta, eu sei exatamente o que é isso. Mas eu vou falar para vocês que muitas vezes as pessoas não têm muito claro o que elas querem. Eu estou desenvolvendo um curso, em breve vai estar disponível, sobre como alcançar as metas de uma maneira mais eficaz, com produtividade e inteligência emocional. E uma das primeiras coisas que eu ensino para as pessoas é como definir a meta. Que muitas vezes a pessoa coloca uma meta de uma forma muito genérica. Ela fala assim, eu quero ter sucesso, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um bom relacionamento. E não fica definido exatamente o que ela quer. E isso é poder, de acordo com o livro, e eu também acredito que isso é poder. Você saber o que você está buscando. E é claro, não significa que você tem que buscar a mesma coisa e nunca mudar. Se você perceber que tem que mudar, muda. Tá? Eu não estou falando aqui para você definir seu propósito e nunca mudar. Se tiver que mudar, muda. Mas tenha compromisso e tenha clareza do que você está buscando. E aí você fala para mim, tá, e qual que é o lado negativo disso? O lado negativo é quando você não utiliza esse propósito definido para coisas que façam bem também para as pessoas. Isso de acordo com o livro eu acredito muito também. Quer dizer, se você utilizar isso de maneira egoísta, ele fala que vai entrar a lei da compensação, que na verdade seria uma forma de equilíbrio. Seria como se fosse uma forma da natureza, do universo, do mundo, é dessa lei
te trazer de forma compensada esse mal que você está proporcionando para os outros. Ou seja, não basta só ter um propósito definido, tem que ter um propósito que não seja egoísta. Eu vou continuar lendo o livro agora, falta pouco para terminar, e logo logo eu falo para vocês o que eu aprendi nos últimos capítulos. Se você gostou desse vídeo aqui, te convido a se inscrever no canal e segue também lá no Instagram, porque todo dia tem dicas de como você pode alcançar as suas metas. Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!